A história começa nas ruas, onde uma feira está sendo realizada e um menino de 14 anos chamado Lan está satisfeito com o que ele reuniu. Agora que ele tem o que precisa, ele tem que encontrar um lugar para dormir durante a noite. Ele é um órfão que vagueia sem rumo pela terra. Enquanto ele sai da feira, ele encontra um homem gigante e misterioso. Ele está com medo, como ele se sente ameaçado. Sua intuição está correta quando ele acorda na escuridão. Não há um único raio de luz. Ele tenta se mover, mas ele rapidamente percebe que não pode. Ele não consegue reunir nenhuma força para se levantar. Ele começa a derramar lágrimas enquanto tenta descobrir como ele acabou nessa situação. Tudo o que ele pode. Lembre-se, foi seu encontro com aquele homem misterioso. Antes ele se lembra do homem dizendo que ele parece útil. Nosso menino percebe, ele deve ter algo a ver com o motivo pelo qual ele está lá. Ele não se lembra de fazer nenhum inimigo. Então ele conclui que o homem deve ter algum tipo de objetivo. Ele não tem certeza de quanto tempo se passou. Então ele testa sua memória, embora ele fosse um órfão. Ele pode se lembrar de sua idade, seu nome e os nomes de seus pais. Neste ponto ele está no escuro há tanto tempo que ele nem sabe se está acordado. E ele começa a chorar, ele está assustado e solitário. E não sabe por quanto tempo mais ele terá que sofrer. Ele nem comeu nada. E começa a acreditar que ele vai morrer de fome. Ou insanidade, ele se pergunta. Se o plano do homem era que ele morresse de fome, ele começa a chorar de novo enquanto se sente. Ele não fez nada para merecer essa tortura. Mas, de repente, ele tem uma sensação na mão e ele não pode acreditar. Ele finalmente tem algum movimento e também está tendo mais facilidade para respirar. Seus sentidos corporais estão voltando. Ele pode sentir o cheiro do ar úmido e sentir o chão frio. Isso o leva a concluir que ele está no subsolo, e ao longe ele pode ouvir a água. Ele tenta reunir forças para mover seu corpo. Para beber água, ele luta contra a paralisia. E começa a rastejar em direção à água. Ele ouve que sabe que tem que lutar para sobreviver. Ele encontra sua força interior e continua rastejando. Ele finalmente alcança uma parede de pedra, onde ele ouve a água vindo. Um pequeno riacho de água está vindo da parede. E Lan bebe o que ele pode. No entanto, ele ainda não pode ver no escuro e acidentalmente corta o dedo em uma das pedras. Sentindo-se derrotado, ele cai no chão e desmaia. Ele acorda enquanto ele se deita no chão e sente a presença de alguém. O cara questiona por que ele está lutando tanto para sobreviver, perguntando o que há de tão bom em sua vida, que ele luta tanto, e sugerindo que ele deveria simplesmente desistir. Diz que se ele desistir, ele estará em paz, se libertando do sofrimento de uma vez por todas. Isso fica Lan pensando se ele estará em paz. Se ele apenas deixar tudo ir, mas ele não pensa assim, ele vai sobreviver e não deixa essa ideia afundar. O estranho tenta dizer a ele está apenas desperdiçando sua força. Mas Lan sabe, ele não ficará em paz se morrer assim. Ele quer vingança de quem fez isso com ele. Sem qualquer razão. Nosso herói decide lutar para permanecer vivo. E tudo valerá a pena quando ele se vingar. O cara pergunta se ele quer vingança, e Wolf grita sim. O estranho desaparece de repente, e Lan não conseguia sentir isso. Foi uma alucinação de si mesmo. Sua consciência conseguiu. Como nosso menino só precisava de um empurrãozinho para não desistir, ele consegue se sentar ereto e se aproxima da parede de pedra novamente. Ele sente o musgo na parede, cultivado pela água subterrânea, e tenta comê-lo, sem ideia se são comestíveis ou não. No entanto, ele vai em frente, e como esperado, o musgo tem um gosto terrível. Mas ele não se sente mal com isso. Então ele volta a comer mais? Para alimentar este corpo faminto e sobreviver, nosso menino agora está mais do que determinado. Para fazer o que for preciso para sobreviver, ele precisa continuar se lembrando para não desistir. Parede agora tem a energia. Ficar de pé e tentar andar pela sala. De acordo com suas medidas, seu espaço é de cerca de 9 metros quadrados. Enquanto ele caminha pela sala, ele ouve uma porta de ferro se abrindo. O súbito feixe de luz afiado quase o cegou. No entanto, ele não se senta e caminha em direção a ele, perguntando se é algum tipo de ajuda, mas ele vê uma sombra de alguém deixando comida para ele, e imediatamente fecha na abertura. Lan cheira a comida e corre para ela. Embora ele não possa ver, ele cheira o peixe podre, porco e folhas de chá.
Ele recebeu algumas variações de sobras e adivinha que há mais de uma pessoa envolvida. Apenas os 5 pratos diferentes que sobraram e a ideia do espaço da sala dão ao nosso herói uma estimativa que 5 gerentes devem estar segurando este lugar e mais de 5 pessoas devem estar presas, junto com ele para um propósito específico. Ele simplesmente não consegue descobrir Mas ele por não quê. pode esperar mais e devora seu prato de comida. Ele prefere comer restos do que aquele mousse que ele tinha antes. Agora que ele terminou de comer, ele tem que elaborar um plano. 4 meses se passaram. E ele aproveitou esse tempo para aumentar sua força. Eles fornecem comida a ele uma vez por dia. E nunca diga uma palavra. Ele ainda não viu um vislumbre de uma possível fuga. Ele acha que vai enlouquecer em uma situação como esta, mas seus olhos estão começando a se adaptar à escuridão. Ele pode... Agora veja fragmentos do espaço escuro como breu ao seu redor. Às vezes ele gostaria de não poder. Como ele descobre que não mora lá sozinho? Ele percebe algo com o canto do olho e assume que são apenas mais insetos, mas ele mal sabia que era, na verdade, uma cobra. A cobra segura o braço de Wool e começa a assobiar. A cobra morde seu braço, sem dar ao nosso menino a chance de se defender. Lan grita de dor enquanto o veneno pica sua carne. Todo o seu corpo está começando a sentir que está pegando fogo. A dor é insuportável. Mas tudo o que a Lan pode fazer é deitar no chão e sofrer. O veneno correndo em seu sangue. A refeição de Lan chega e nosso garoto pega a tigela. Como ele espera que comer reabasteça um pouco de sua saúde, ele se recusa a se deixar morrer, não importa o que aconteça. O tempo passa e Lan se depara com a cobra mais uma vez. Ele sente que seu corpo mudou. Durante o processo de desintoxicação, uma melhoria que ele notou foi sua visão. Ele agora pode ver as coisas na frente dele mais claramente. Walter enfia a mão em direção à cobra sibilante, acreditando que a picada de cobra pode tê-lo fortalecido. Ele já ouviu falar de histórias como essas antes. Ele espera se tornar resistente ao veneno da cobra e potencialmente ganhar uma arma. Então ele permite que a cobra o morda novamente. Ele sente que seu corpo está pegando fogo. E desta vez todo o seu braço fica inchado vermelho. O cara se pergunta se ele fez a coisa certa. Mas ele percebe que a dor não é tão ruim quanto da primeira vez. Ele olha nos olhos da cobra, como seus olhos degeneraram da escuridão. Embora seus olhos sejam brilhantes, é um caçador excepcional, que usa sua furtividade para consumir sua presa. Às vezes, até usando som para incapacitar sua presa. Embora eles tenham um réptil ruim, cobras não são gananciosas depois de terminarem a refeição. Eles não cometem o erro de perseguir suas presas. Intimidando-os, a cobra se afasta. Deixando-o com um novo atributo de resistência ao veneno, de repente o chão começa a tremer. E Lan não posso acreditar no que está acontecendo. Ele observa que a porta se abriu. Ele corre para a porta e vê mais quartos no corredor, que estão bem longe. Então ele nunca ouviu um som deles. Ele espreita em um dos quartos e fica com um grande cheiro de carne podre. Ele analisa o corpo e assume que a pessoa tem mais ou menos sua idade. Ele também se pergunta se é o mesmo para os outros quartos. Ele faz o seu caminho pelo corredor e enfrenta a porta novamente. As alças e parafusos foram removidos, mas ele pode abrir as portas. Do outro lado da porta, ele vê um menino e uma menina que parecem distantes. Sem dizer uma palavra, ele passa por eles e procura nas salas adicionais. Ele vê mais cadáveres e a garota finalmente pergunta: quem é Lan? Ela pergunta de onde ele veio. Como ela não pode ver quem é Lan no escuro? Nosso menino se apresenta e diz que está preso no setor adjacente. Ele pergunta seus nomes. Ela diz que seu nome é Yoel e o nome do menino é Song. Wal não precisa saber mais e exige que eles o sigam. Ele diz que provavelmente há mais lugares como este e alguns metros abaixo ele corre para outra porta. Eles decidem segui-lo. E outro grupo de pessoas está do outro lado daquela porta. Eles estão todos chocados ao se verem, mas avisos de Lan? Menos pessoas morrem de fome neste setor. As pessoas neste setor optaram por tirar suas próprias vidas. Em vez disso, ele também notou havia mais tigelas de comida aqui do que onde ele estava. Lan tenta pensar por que eles estariam discriminando entre os setores e chama a atenção de Wool e diz: este grupo foi preso ao mesmo tempo que eles. Eles continuam caminhando e chegam a outra área, subterrâneo com uma porta. Lan abre a porta e eles ficam cegos pela luz.
Eles pensam que estão prestes a sair no início, mas então eles percebem que estão sendo cegados por uma tocha. Uma vez que seus olhos se ajustam, eles não podem acreditar no que vem. Parece uma aldeia subterrânea. Eles caminham pelas estruturas e não veem ninguém dentro. Parede conclui que deve ter sido feito com pressa, porque as estruturas são frágeis. Enquanto ele tenta descobrir o propósito desta aldeia, uma das garotas do novo grupo chama por ele. O nome dela é Limin. Ela diz que estará sob seus cuidados de agora em diante. Min se aproxima de Wall e pergunta se seus olhos são sempre assim. Esta aldeia não tem espelhos. Então Lan não tem certeza do que ela está falando. Ela diz a ele que suas pupilas estão vermelhas e ele acha que eles devem ser da picada de cobra. Min quer saber o que Lan está pensando, mas ele não vai compartilhar nenhuma informação. Isso não a impede de falar. E ela diz a Lan que ele é diferente dos outros. Lan pergunta como... E a garota responde que todos eles estão confusos. E que ele é o único que está pensando. E eu interrompe e pergunta o que eles estão fazendo. Min diz que eles estão apenas conversando. E eu diz que os outros decidiram se agrupar. E eu pergunta se a Lan vai ficar com eles. Mas Lan não tem certeza se ele quer se agrupar com alguém. Ainda Yo e Música se ofendem. Mas Lan diz, agora simplesmente não é o momento certo para ele. Ela não tem escolha a não ser aceitar a decisão de Wu. Por outro lado, Min está ansioso para se juntar ao grupo. Mas Lan sabe que eles foram isolados por muito tempo. Não há como o pensamento cognitivo dele está no lugar certo. Lan se afasta e decide apenas assistir de longe. Depois de um tempo, avisos de Lan, vários cliques já foram formados. Há um grupo com Yeo e Música como membros principais, Kang liderando um grupo, outro cara Young. Também formando um grupo e Young-san liderando outro. Então há Lan, uma criança que não pertence a nenhum grupo. Os outros grupos estão falando e eles são cautelosos com Lan. Eles acreditam que ele pode ter matado todos os outros em seu setor. E é por isso que ele não quer se juntar a um grupo. Lan não se importa com esses caras e caminha em direção a uma das paredes. Ele pensa que essa camada subterrânea não poderia ter sido construído há muito tempo. Com a quantidade de musgo nas paredes, parece que o lugar é velho, mas é reutilizado novamente. Isso só poderia ser o trabalho de alguém extremamente rico de repente. Um buraco se abre no teto e todos olham para cima. Uma cesta está descendo do teto. A cesta atinge o chão e está cheia de comida. Alguns outros tentam cavar direto, mas e eu para todos que ela diz? Eles devem tentar distribuir a comida uniformemente para que todos os representantes dos grupos podem se apresentar, para distribuí-lo igualmente, e antes que alguém diga outra palavra. Parede também diz que precisa de sua parte. Parede estende a mão para sua parte e Jovem o impede. Yun diz que ninguém pode tirar comida da cesta sem a permissão dele. Pouco ele sabe que acabou de cometer um grande erro. Lan puxa sua mão para trás e arranca os olhos de Young. Sangue jorra de seus olhos. E todos estão em choque, enquanto a Lan bate Young no chão. Lan desafia Young a dizer algo para ele novamente. Mas tudo o que Young pode fazer é gritar de dor. Lan não está recuando agora, e cava os dedos mais fundo. Se os outros não tivessem medo de Lan, eles definitivamente estão agora... Eu pede gentilmente a Lan para soltá-lo. E a princípio Lan se recusa. Mas eu prometo que ninguém vai tocar sua parte de comida. Lan se levanta e olha para a Lan jovem. Pega sua parte de comida e vai embora. O tempo passa. E Lan ainda observa de longe enquanto ele está comendo. Ele sente que eles estão sendo testados agora para crianças úteis e que eles continuarão a ser testados até que os objetivos do captor sejam alcançados. E se isso continuar, muitos deles morrerão e se voltarão contra nosso herói. Yeo se aproxima de Lan e pergunta como ele está. Parede sabe que não tem amigos aqui, mas diz a Yo que ele os está observando. Parede sabe o quão importante Yo é para os outros. Ela come menos, depois de garantir mais comida para seu grupo, e se destaca mais entre os outros líderes. Yo pergunta ao nosso menino se ele ainda dorme sozinho em seu quarto escuro. Lan foi porque ele está tentando crescer mais tolerância ao veneno. As picadas de cobra não são mais dolorosas para ele. Enquanto ele fala com Yeo, o teto se abre e sua refeição chega. Mas quando a cesta cai, eles estão todos confusos. Eles só receberam uma pequena porção de comida. Você não pode acreditar, mas isso é exatamente o que Lan estava esperando.
Ele pensa consigo mesmo que começa... Magnoção era apenas uma criança que passou pelo setor final. Ele fazia parte da equipe de Io, e honestamente, ele era o menor do grupo. Mas ele sempre se manteve firme porque ele estava super determinado. Infelizmente, Mac foi encontrado morto e realmente atingiu a equipe de Io. Todos sentiram a perda, mas no fundo, eles não conseguiam se livrar da sensação de que ele não conseguiu, porque ele era o mais fraco entre eles. E eu e Música estão decididos a se vingar da morte de Max. E estão na mesma página com seu plano. Parede sabe que eles estão mirando no elo mais fraco de outro grupo próximo. As coisas estão esquentando, e a escassez de alimentos começou uma verdadeira guerra. Depois que Mac da equipe de Yang Sun desapareceu, tudo começou a se desvendar. O pesadelo aumentou quando as pessoas apareceram mortas. Noite após noite, primeiro era alguém do grupo de Yeo. Próximo foi do grupo de Yun. Então circulou de volta para a tripulação de Yong-san e alguém do grupo de Kang. Ninguém confiava mais em ninguém, e as coisas estavam ficando um pouco loucas. Mas Lan não estava muito estressada com a escassez de alimentos. Desde que ele tinha seu estoque secreto de musgo, o gosto ainda era meio estranho para ele. Mas ele estava pronto para fazer o que fosse preciso para obter. Wool está sozinho em seu quarto escuro. Mas isso está prestes a mudar. Ele ouve algumas vozes descendo o corredor e números a pelo menos 4 pessoas. Eles definitivamente não estão apenas vagando por aí para se divertir. Jovem e sua equipe estão planejando tirá-lo. Então Lan rapidamente se abaixa nas sombras. Jovem acha que é o momento perfeito para a vingança. Ele já tirou 2 caras depois da luta. E agora ele está animado e pronto para ir atrás de Lan. Enquanto eles estavam caminhando, um dos tripulantes de Yun de repente sentiu uma dor aguda na perna. E ele caiu com força quando a cobra escapou. Ele não conseguiu lidar com o veneno da cobra e morreu rapidamente. Yun enlouquece e começa a gritar por Wall. Wall silenciosamente se aproxima de um dos caras e o coloca em um estrangulamento. A raiva de Yun se intensificou. E ele ordena que Lan liberte imediatamente seu amigo. Lan contempla se seria ou não uma boa ideia de tirar sua vida por um segundo, mas então ele começa a quebrar o pescoço. Lan tirou todos os caras de Jung, e agora Jung ataca ele. Mas toda vez que ele tenta acertar, ele erra e acaba perdendo o Wall de vista. Parede se esgueira por trás dele e diz que não vai tirar apenas um olho desta vez. Jovens escampers um pouco, mas pede a Parede para esperar. Ele tenta negociar com a Parede e se oferece para unir forças. Toda a situação joga Lan fora. Mas Yun acha que a Lan não vai durar muito sem ele. Yun pode dizer que Wool não está em sua oferta e rapidamente vira o script dizendo: ele será seu lacaio Lan passos mais perto. Insistindo que não há como ele confiar nele. Jovem tenta se defender uma última vez, mas Lan não está tendo. Ele se agacha e acerta um uppercut enorme no jovem. Então passa a colocá-lo em um estrangulamento até que ele desmaia. Lan murmura para si mesmo que tirou a vida de Yang, porque ele ainda pensa que é muito fraco. Depois de Wool correr com jovens, o grupo meio que desmoronou. Todo mundo percebeu que foi Lan quem os tirou. Tudo por conta própria, os outros líderes estavam curiosos sobre o quão forte esse cara realmente era. Uma coisa ficou clara. Eles definitivamente não queriam cruzá-lo. Ele era um cara inteligente e muito implacável. Sun não pôde deixar de pensar que Lan tinha um talento por colocar o medo de Deus em seus inimigos. Sun ainda está conversando com seu grupo sobre como as coisas ficaram ruins. Não há solução para a distribuição de alimentos. Pessoas estão se matando apenas para sobreviver. Agora todo mundo é um assassino. Eles sabem que a Parede tirou jovens, então ninguém se atreve a mexer mais com ele. Sam olha para sua tripulação e diz a eles para se afastarem da Parede. Quando alguém não tem nada a perder, eles são os mais assustadores de todos. Sua tripulação chega de onde ele está vindo. Então outro membro do grupo vem correndo e derrama que 2 crianças da equipe de Yo foram expulsas e estão segurando uma batata. Ele diz que eles têm que se apressar antes que as crianças mastiguem. Sam, não posso acreditar que eles estão prestes a fazer tudo por uma batata. Mas ele diz a todos para se prepararem. Então Sam e a equipe vão para a Casa Vermelha e manchar os 2 com suas batatas. O grupo está ansioso para fazer um movimento. Porque eles estão claramente prontos para fazer o que for preciso. Para aquela batata, Sam diz a eles para irem em frente. Os 2 veem o grupo atacando eles e tentar fugir. Mas algo parece um pouco estranho para Sam.
Com onde eles estão definitivamente em desvantagem. Uma das crianças com a batata solta um apito, e de repente a tripulação de Yeo entra em ataque. Sam grita por seu grupo enquanto eles são duramente atingidos. Ele tenta dizer a eles para recuarem, porque eles caíram direto em uma armadilha, mas mais membros estão correndo direto para ele por trás. Sam está cercado e Yeo e a música apreciam sua grande captura de peixe. Eles perceberam. Eles poderiam reduzir o número de pessoas para alimentar. Agora mesmo, Sam está furioso por ter sido puxado para essa bagunça. Mas ele sabe que não pode enfrentá-lo sozinho. Sam implora a eles para deixá-lo viver. Pelo menos por enquanto, e eu gostaria que ela pudesse, mas eles simplesmente não podem poupar a comida. Sam começa a entrar em pânico e eu diz a ele teria feito o mesmo se estivesse no lugar dela. Então ela se afasta e diz à sua tripulação para tirá-lo. Sua equipe vai até ele com suas varas. Mas Sam é rápido em seus pés e revida, derrubando qualquer um que chegue muito perto. Enquanto Yeo sai, ela olha para cima e vê Lan, ainda de olho nela à distância. Nosso menino pegou alguns dos truques de Yeo, usando a paisagem a seu favor. Encontrar atalhos e configurar defesas que tornam muito difícil invadir, contanto que a segurança seja decente. Nosso herói está pensando se os sequestradores viraram este local. Em uma cópia do local original, eles tiraram as crianças, parece provável. Eles estão tentando pegar as crianças. Acostumado com este novo ambiente, enquanto eles estão presos em uma luta de vida ou morte, Wall pensa, eles podem acabar usando isso em um lugar como este. Um dia, e se houver uma casa grande como esta, provavelmente pertence a uma família poderosa ou alguma pessoa importante. As consequências serão enormes. Se eles atacarem este lugar de forma imprudente, Wall conclui que é por isso que eles estão usando. São ferramentas que podem jogar fora depois de usá-las. Uma vez que eles foram jogados no inferno e sua natureza foi demolida, eles estão sendo criados para serem assassinos. Depois de eliminar Sam e seu grupo, a equipe de Yeo está animada, comemorando como um louco. Eles estão felizes por estar do lado dela. E até Yeo está participando, sentindo-se no topo do mundo. Ela tem certeza que ninguém vai mexer com eles agora. Min está realmente abalado com tudo. É como todos ao seu redor estão entorpecidos com o assassinato. E ela não consegue entender como eles estão agindo. Como se tudo estivesse bem com sangue em suas mãos. Ela começa a chorar e traz à tona as crianças que esse grupo matou. E realmente bate forte, o teto começa a se abrir. E todo mundo é pego de surpresa, já que esta entrega é um pouco cedo. Yo diz à sua tripulação para pegar o máximo de comida que puderem. Ela está super animada, pensando que eles finalmente terão o suficiente para comer, mas então ela vê Lan com o canto do olho. Ele não é tão empolgado quanto todo mundo. E parece um pouco suspeito sobre algo. Quando Yeo olha para trás, ela finalmente entende por que a Lan parecia assim. Em vez de uma cesta de comida ou um monte de máscaras, caras vieram saindo do buraco. Todo mundo está um pouco confuso no início, mas então os caras mascarados pulam direto e começaram a bater neles, enquanto todo mundo leva uma surra. Lan se deita e tenta se esconder. Ele pensou que isso aconteceria mais cedo, mas ele não conseguia entender por que eles estavam sendo tão agressivos com ele, sem motivo, que apenas deixou aquelas crianças selvagens ainda mais irritadas. Apesar disso, nosso cara decide ficar quieto e não mexer na panela, porque ele não quer atrair nenhum. Atenção, Walden vê 3 caras com roupas bonitas parado na frente dele. Ele sente que esses são os verdadeiros chefes, dando as cartas para os caras mascarados. Os verdadeiros param de bater, com apenas um aceno de suas mãos, e o cara principal se apresenta como a primeira espada. Ele diz às crianças que suas vidas são basicamente em suas mãos agora e não há como escapar disso. Um dos membros de Yeo tenta protestar e instantaneamente é decapitado. Todas as crianças ficam chocadas ao ver respingos de sangue diante de seus olhos. Primeira espada avisa que, se alguém falar sem seu ok, eles vão enfrentar alguns problemas sérios. Lan percebe que as coisas estão prestes a ficar diferentes. Mais tarde, os verdadeiros estão saindo em segredo na aldeia. Eles estão falando sobre veneno de maldição. Quando você joga um monte de criaturas venenosas em uma jarra, eles vão lutar até que reste apenas um. O último em pé tem o veneno mais forte. Esses reais estão tentando descobrir qual criança do grupo tem o veneno mais poderoso. A primeira espada é curiosa sobre qual criança tomar cuidado. E a segunda espada pula dizendo que é Yeo.
Ela tem a maior equipe e realmente sabe como colocar as pessoas do lado dela. Se eles não quebrarem seu espírito, ela só vai ser um problema maior mais tarde. A primeira espada está insistindo que eu receba atenção extra. Ele não a quer, mesmo pensando em começar uma rebelião. A segunda espada aponta. Essa música e Kang definitivamente valem a pena conferir, porque eles são muito bons em artes marciais. Então a primeira espada pergunta sobre Wu, o único sobrevivente do Setor 1. A segunda espada menciona que Lan ainda está viva. E a primeira espada fica impressionada. Já que o Setor 1 teve as condições mais difíceis e quase nenhuma comida, ele insiste que eles vigiam de perto a Lan também. Enquanto a reunião termina, a primeira espada pensa em como faltam apenas 6 anos para terminar sua missão. O capitão do grupo Blood Phantom recebeu um trabalho de assassinato que se estende por 7 anos com um pagamento de 500 mil yangs. A captura eles não podem deixar nenhum vestígio, que liga de volta ao grupo Blood Phantom. Um dos caras mascarados chama. O próximo desafio para o grupo, ele diz, quem chegar à bandeira no topo da casa primeiro, vai marcar uma pausa de 2 horas. Mas o último a fazer isso vai descobrir como é o verdadeiro inferno. E assim a corrida começou. Os dias difíceis continuaram chegando para os trainees. Eles estavam presos em treinamento ininterrupto para transformá-los em assassinos letais. Eles tiveram que fazer o que fosse preciso para passar, especialmente se eles quisessem ver o mundo exterior novamente. E claro, você conseguiu a vitória na corrida. Os reais falaram sobre o desafio à distância. Eles entendem que eu é super inteligente e muito corajoso. A primeira espada está curiosa sobre Lan, e a segunda espada diz que a Lan é meio mediana. Ele não fez nada para se destacar da multidão. Isso pega a primeira espada desprevenida, porque ele pensou que haveria algo extraordinário sobre Lan. Já que ele é o único que resta do Setor 1, ainda quer que eles fiquem de olho na Lan. E eu caminho até a Lan intrigado, sobre por que ele ainda está passando por cima da divisão do Técnica trovão de cultivo, quando o instrutor parou de fazê-los verificar. Bem, apenas senti vontade de revisitá-lo de qualquer maneira. Eu acho que é inútil e decide ir para a cama. Nosso cara se lembra do que os experientes disseram a ele. Eles disseram que o trovão está se dividindo. Técnica de cultivo é algo que um novato, como ele pode pegar facilmente? Mas eles ainda deram a ele 3 meses para baixá-lo. Uma vez que ele pega o jeito do primeiro passo, seu corpo basicamente renascerá e capaz de sentir chi e acumular energia interna. Lan pensa que os outros e os instrutores simplesmente não estão recebendo todo a ideia por trás da técnica. Já que você não pode realmente separar o trovão fisicamente, parece que pode ser sobre o quão rápido você pode pensar. Ele pensa que se aprender a técnica, com essa perspectiva, ele pode realmente tirar algo novo disso. Mas ele sabe que não deveria mostrar o quanto ele pegou. Ele não pode se dar ao luxo de parecer muito incrível. Ou completamente sem noção, tudo estava indo bem. Até que Wall, de repente, se esquivou de uma faca apontada para sua garganta. Jogado por um cara chamado Gyeok-san. Parede, não posso acreditar. Outro estagiário realmente tentaria tirá-lo. Ele pergunta a San por que ele está fazendo isso. E San apenas encolhe os ombros, dizendo que quer alguma experiência de luta real, em vez de todas essas coisas falsas. Parede está pensando em aceitar o desafio, porque os instrutores realmente não parecem se importar muito, mesmo depois de treiná-los com espadas. Então ele puxa sua lâmina e San ataca ele, dizendo que é melhor ele fazer algo rápido ou ele estará pronto em nenhum momento. Mas San não percebe que nosso herói realmente aumentou suas habilidades de luta e facilmente se esquiva dos ataques de San. Bem, não posso acreditar como eles estão usando lâminas. Quanto esforço San está colocando nessa luta. Mas nosso cara treinou duro e sabe como lidar com todas as lâminas. Do nada San pula e tenta esfaquear nosso cara. Mas ele facilmente o empurra de lado. O treinador louco faz tudo, jogando um monte de ataques rápidos de todas as direções. Mas nada funciona porque ele não pode nem roubar nosso herói. San arranjou Dent, porque seu oponente é um lutador muito difícil também. Ele se recusa a recuar e diz a Lan para se juntar à luta e, honestamente, Lan também está farta. Parede começa a lutar de volta e o instrutor parece impressionado. Mas Sam quer ver a parede realmente dar tudo de si. Então agora a parede não tem escolha. Ele deixa cair a faca e dá um chute sólido, direto para o peito de Sam, enquanto esses dois estão tendo
A primeira espada está conversando sobre o quanto o grupo subiu de nível. Com a segunda espada pensa que eles só vão precisar de 5 anos, em vez de 7 ainda. A primeira espada está chateada que seu parceiro está subestimando seu alvo. Esse alvo é o cara com mais talento em toda Sichuan. A primeira espada quer que seus estagiários sejam empurrados ainda mais. Caso contrário, eles não serão capazes de ficar contra seu oponente principal, que vai até aniquilá-los se eles cometerem um erro. Esta é a razão pela qual eles estão usando essas crianças, que não tiveram nada a ver com seu alvo de assassinato. A primeira espada sugere empurrar essas crianças em perguntar sobre técnicas de assassinato mortal. Mesmo que a maioria deles morra durante o treinamento, lobos dominando totalmente seu oponente na luta. Ele estala o braço do cara e o garoto simplesmente desmaia em lágrimas. Todo mundo está no limite, esperando para ver o que a parede fará a seguir. Mas ele apenas fica lá e não se move. Um dos caras mascarados caminha até a Lan e pergunta se foi ele quem fez isso. Lan diz sim. E de repente há uma espada em seu pescoço. Ele nem viu a espada sair. E ficou totalmente impressionado com a rapidez com que o cara se moveu. A parede está pirando. Pensando que ele poderia ter bagunçado de alguma forma. Ele sabe que não pode recuar, porque para esses caras mascarados, ele é apenas um peão, quem eles não vão pensar 2 vezes antes de machucar. O cara mascarado puxa sua espada de volta e diz que um assassino nunca deve deixar nenhuma evidência para trás. Não importa o que, quebrar um braço assim só revela quem você é. Ele quer que Lan se lembre disso da próxima vez. Lan suspira um suspiro de alívio quando o homem mascarado sai. 6 anos depois, um dos caras mascarados está passeando pela aldeia, tentando encontrar os estagiários que deveriam se esconder dele. Ele vê um e diz a ele que ele seria um caso perdido. Se este fosse um negócio real, então ele continua procurando por mais. O treinador entende que um inexperiente técnica de respiração de tartaruga do assassino é difícil de esconder. Não importa o quanto alguém pense que sabe. Esta técnica deve ajudar uma pessoa a se misturar, mas geralmente é bastante óbvio. Ele imediatamente pega outra presença, marcando mais um teste com falha. Ele continua andando, tentando rastrear a última pessoa nesta área. O cara mascarado olha em volta, mas não consegue identificar ninguém. Ele começa a pensar que alguém pode ter bagunçado e alegou que uma pessoa extra estava neste teste. Ele chama por qualquer um que ainda esteja lá para se mostrar, e para sua parede de choque está bem ao lado dele, escondendo-se à vista de todos. O cara mascarado não pode acreditar que sentiu falta dele. A parede acertou em cheio naquele teste e pediu uma pausa. Ele recebe o sinal verde, mas o treinador ainda não consegue acreditar. Lan volta para a casa e corre para Sun e os outros. Sun está empolgado para vê-lo e pergunta o que ele está fazendo. Parede revira os olhos para todos os rostos patetas que Sam faz e diz que vai esquecer qual é a sua verdadeira face. Até parece que Sam encolhe os ombros, dizendo que não importa, já que eles estão presos aqui de qualquer maneira. Mas então Yeo pula e menciona que a comida está melhorando. Ela pensa que eles estão prestes a completar sua missão. Logo a história avança. E encontramos a primeira espada sentada lá, desgastado e sem sua máscara. Ele não pode ajudar, mas pense no quanto mudou na caverna. Nos últimos 6 anos, eles treinaram 30 em 300 pessoas para serem assassinos. E ele imagina que neste mundo cruel de John que qualquer um deles poderia tirá-lo a qualquer momento com suas habilidades. Ele sente que seu tempo está se esgotando e fica emocionado com isso. Então a segunda e a terceira espadas entraram, e eles perguntam à primeira espada por que ele tirou a máscara. Ele responde que tem sido super restritivo, depois de 6 anos, e então ele diz a eles que eles podem tirar as máscaras. Também eles se sentam juntos à mesa, regozijando-se quando seu tempo na caverna chega ao fim, com apenas uma missão final. Para enviar os estagiários para a matança, sua liberdade está finalmente ao alcance. A primeira espada pergunta como estão os estagiários. A segunda espada diz que eles se superaram, com alguns sendo ainda melhores do que os instrutores. Ele pensa, é uma pena apenas jogá-los de lado depois de um uso. Mas a primeira espada insiste que eles têm que... É assim que a missão está estruturada. Ele está pronto para começar a fase final e coloca 3 diários na mesa. Eles chamam os estagiários e expõem. 3 deles aprenderão uma técnica de arte marcial, e os outros 27 terá que tirar aqueles que o dominaram.
Há uma vibração pesada no grupo, enquanto todos resmungam silenciosamente sobre como é injusto que eles têm que lutar entre si novamente. Os caras mascarados dizem que esta é a última sessão de treinamento e, uma vez feito, eles não vão fazê-los passar por isso mais. Antes de deixar este lugar, a tripulação está começando a questionar se isso é legítimo. E eu acho que pode ser tão fácil quanto deixar. Os três resgatam a liberdade. Enquanto Lan está realmente pensando em seu próximo movimento, se você pegar aquela arte marcial, apenas saiba que você será um alvo para os outros. E as técnicas que você aprenderá são provavelmente muito mais avançado do que o que você já tem em seu currículo. Lan pula e se oferece primeiro, claramente ficando ganancioso, e eu não posso acreditar. E pergunta a Lan se ele quer ser o bode expiatório. Parede responde dizendo que só o tempo dirá se ele acaba sendo o bode expiatório ou aquele que tem tudo planejado. Uma garota o avisa para tomar cuidado, já que ele agora é o alvo principal de todos. Com o passar do tempo, notamos que a segunda pessoa, que queria aprender artes marciais, cai depois que Wu escolheu aceitar o desafio. Ninguém mais se aproximou. Então o grupo acabou tendo que sortear. Música parece muito horrível sobre o que ele acabou de fazer, mas ele realmente não tem nenhuma outra opção. Parede é a última em pé. Dos três que tiveram que descobrir as coisas, Música volta para o grupo e Min pergunta sobre a Parede. Já faz 1 minuto desde a última vez que o viram, e eles estão curiosos para saber se ele conseguiu fugir, e eu está se sentindo um pouco incerto. E traz à tona que a última vez que ela viu Lan foi há alguns dias, quando eles estavam treinando. Eles tiveram uma sessão bastante intensa, e eu pensou que ela tinha uma boa ideia de quão difícil seria seu oponente final. Sam pensa, pode ser mais fácil apenas se livrar dos instrutores, em vez de tentar lidar com Wool. Song concorda com essa ideia. Mas parece que o verdadeiro provavelmente colocou algum tipo de restrição sobre eles. E eu acrescenta que eles podem lidar com as restrições mais tarde e deve se concentrar em encontrar Lan primeiro. Eles finalmente saem da caverna e o tempo todo Wu está de olho neles. Ele está surpreso ao ouvir eles consideraram ir atrás dos instrutores. Em vez dele, Parede percebe que os instrutores podem estar atrás dos outros. E não tem como eles não pegarem aquela conversa. Ele pensa, esta pode ser sua chance de determinar o negócio real. Parede vai para a base dos reais. Tem 1 tonelada de guardas, mas ele está confiante de que pode lidar com isso. Ele acha que, se ele misturar a técnica de respiração de tartaruga com a técnica de divisão do trovão, ele pode se esgueirar sem ninguém perceber. Ele passa direto pelos guardas sem problemas. Ele faz o seu caminho para a parte mais profunda da base, pensando que o que ele está procurando está nesta sala. Parede abre a porta e entra. Ele começa a caçar pistas para descobrir alguns segredos. Ele quer saber por que eles estão empurrando-os tanto para se tornarem assassinos? E quem está por trás de tudo enquanto verifica o lugar? Ele vê um tubo dourado. Ele abre e encontra um pergaminho com sua missão, tire o Guansong em 7 anos. E obter 500 mil Yang como recompensa. Ele não pode acreditar e está realmente curioso sobre o quão incrível deve ser para eles treinarem assassinos. Por 7 anos ele está tentando entender como tirar 270 pessoas poderiam valer a vida de apenas um cara. De repente, Wall ouve alguém se aproximando e percebe que precisa sair rápido. A primeira espada estava correndo pelo corredor. Ele rapidamente percebeu que alguém estava na sala. Quando ele chutou a porta aberta, Parede tentou arrumar, mas foi uma bagunça. A segunda e a terceira espadas entram na base e correr para a primeira espada. A primeira espada está pirando, porque alguém entrou sorrateiramente e eles precisam descobrir quem é antes que essa pessoa fuja. Eles começam a pensar sobre quem poderia ter feito isso, mas então perceba que ninguém é tão habilidoso quanto Wall. Enquanto isso, eles não sabem que a Lan está escondida logo acima deles. Eles estão chocados que Lan realmente teve a coragem de se esgueirar em sua base quando todo mundo estava fora para pegá-lo. Eles falam sobre puni-lo, mas estão preocupados que isso possa desencadear uma rebelião. A primeira espada pensa que não tem escolha. Mas para puxar a flauta do inferno, a segunda espada fica chocada e aponta que é suposto ser um último recurso. Mas o Sênior insiste que é melhor usá-lo agora, para endireitar as crianças e mostrar a eles quem está realmente no comando. A primeira espada verifica se todos estão no plano, e a segunda e terceira espada dão um joinha. Um pouco mais tarde, a primeira espada fica na beira do penhasco. Os estagiários não têm noção do que está por vir. Já que eles ainda estão caçando Lan,
Ninguém parece ser capaz de rastreá-lo. Nem mesmo seus melhores caçadores, do nada. Eles ouvem um som vindo de um instrumento, o barulho os atinge como uma tonelada de tijolos, e todos eles caíram no chão. Gritando em agonia, Min grita por ajuda. Sentindo que o som a está envenenando, deitado no chão e chorando, os outros estão sentindo como se seus corpos estivessem pegando fogo. Quando a parede aparece, ele não sente nenhuma dor e percebe que eles desencadearam a restrição. Ou olha em volta e vê todos os outros com dor. Ele começa a questionar por ele é o único se sentindo bem. Ele quer descobrir o que está acontecendo, então ele decide tentar, usando alguma infusão de energia interna em homens. É um movimento arriscado, mas deve ser menos problemático. Já que Min também treinou na divisão do trovão, técnica de cultivo antigo, verifica Min. E descobre que sua energia interna é boa, sem problemas. Ele continua cavando para quaisquer diferenças entre eles. Eles comem a mesma comida, vivem no mesmo lugar e praticar as mesmas artes marciais. Então bate nele, talvez. A única razão para suas diferenças poderia ser veneno. A coisa toda parece ser sobre veneno e finalmente mostra por que Lan não sente nenhuma dor. Ele construiu uma resistência ao veneno depois de ser mordido por aquela cobra tantas vezes.